Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Confesso que sempre tratei esse tipo de assunto com ironia. Fantasmas, demônios, maldições. Para mim, tudo isso sempre foi fruto da imaginação fértil das pessoas. Histórias para assustar crianças ou até mesmo manipular os mais ingênuos. Mas a vida, eu descobri tarde demais, tem formas cruéis de fazer a gente repensar nossas certezas. Meu nome é Renato, e o que eu vou contar aqui é algo que me marcou profundamente e que até hoje me faz perder o sono em muitas noites. Tudo começou em uma manhã comum, quando eu caminhava pelo centro da cidade. Eu tinha acabado de sair do trabalho e estava distraído olhando as vitrines das lojas quando uma pequena banca de livros antigos chamou minha atenção. Era um sebo improvisado na calçada, com estantes de madeira e caixas repletas de volumes empoeirados, encapados de mistério. Não sei explicar o motivo, mas algo naquela banca parecia me chamar. Eu não costumava comprar livros usados, mas naquele dia foi diferente. Foi como se uma força invisível me atraísse para lá. O dono da banca, um senhor de aparência cansada e olhos fundos, me observava em silêncio enquanto eu mexia nas pilhas. De repente vi um livro encapado em couro preto, sem título visível na lombada. Apenas um símbolo dourado que parecia uma cruz invertida envolvida por um círculo. Perguntei ao vendedor o que era aquele exemplar, e ele, sem tirar os olhos de mim, respondeu em voz baixa: "Esse é o livro negro de São Cipriano, não é para qualquer um." Na hora ri. Achei que fosse mais uma daquelas lendas urbanas, um jeito de valorizar o preço do livro, mas o homem não sorriu. Pelo contrário, parecia até um pouco aflito por eu ter mostrado interesse. Perguntei quanto custava, e ele apenas disse: "Leve de graça se quiser, mas não diga que eu não avisei." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça, mas a curiosidade falou mais alto. Aceitei o livro e segui meu caminho, sem imaginar que naquele momento minha vida estava prestes a se transformar em um pesadelo. Chegando em casa, examinei melhor o volume. A capa era mesmo de um preto intenso, como se absorvesse a luz do ambiente. O cheiro era de mofo e algo metálico, quase como ferrugem. Ao abrir, encontrei orações, invocações, símbolos estranhos e relatos da vida de um homem chamado Cipriano, que teria sido feiticeiro antes de se converter ao cristianismo. Até aí, parecia apenas mais um livro esotérico, nada que pudesse me impressionar de verdade. No entanto, algumas passagens eram perturbadoras. Havia descrições de rituais para invocar entidades, feitiços para manipular pessoas, fórmulas para causar doenças ou atrair riquezas, tudo escrito em um tom de solenidade que me causava arrepios, mesmo que eu não acreditasse. Naquela primeira noite, depois de folhear o livro por algumas horas, fui dormir. E então começaram os pesadelos. Sonhei com figuras encapuzadas ao meu redor, murmurando palavras em uma língua que eu não entendia. No centro havia uma fogueira e alguém me empurrava para dentro dela. Acordei suando frio, mas tentei ignorar. É só influência da leitura, pensei. Mas os dias seguintes foram ainda piores. Cada vez que eu lia o livro, as noites vinham carregadas de visões horríveis, serpentes rastejando sob minha cama, sombras caminhando pelos cantos do quarto, mãos invisíveis tentando me sufocar. Mesmo assim, eu continuei lendo. Não sei explicar o motivo, mas parecia impossível largar aquele livro. Era como se ele tivesse vida própria, me puxando de volta sempre que eu tentava deixá-lo de lado. Em determinado momento, decidi experimentar um dos rituais descritos ali. Era simples: acender uma vela preta à meia-noite e recitar algumas palavras para afastar inimigos ocultos. Eu não tinha inimigos, mas fiz mesmo assim, rindo da situação. Só que na mesma noite, acordei com uma respiração ofegante ao lado da cama. No escuro, pensei que fosse um sonho, mas quando acendi a luz, eu vi.
Uma mulher estava pendurada no teto do meu quarto, balançando lentamente, enforcada por uma corda invisível. Ela usava uma camisola branca e sua pele era tão pálida que parecia feita de papel. Seus olhos estavam fechados, mas mesmo assim eu senti que ela me observava. Gritei desesperado e saí correndo do quarto. Não tive coragem de voltar sozinho. Fui até a porta do vizinho, batendo como um louco. Quando ele abriu, pedi que me acompanhasse até o quarto. Relutante, ele foi. Mas, chegando lá, não havia nada. Nenhum corpo, nenhuma corda, nada. Apenas o quarto silencioso e sombrio. Ele me olhou como se eu estivesse debochando dele e voltou para casa irritado. Eu fiquei tremendo, sem saber se estava enlouquecendo. Naquela noite, tentei dormir na sala, mas o sono não veio. Eu só conseguia pensar na imagem da mulher pendurada. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Eu comecei a ver vultos durante o dia, ouvi sussurros em cômodos vazios e, às vezes, a mesma mulher aparecia refletida nos espelhos da casa atrás de mim. Eu já não conseguia distinguir o que era realidade e o que era alucinação. Decidi então me livrar do livro. Joguei-o no lixo em uma madrugada qualquer, esperando que aquilo encerrasse o tormento. Mas não adiantou. As visões continuaram e minha vida começou a desmoronar. Perdi o emprego depois de chegar atrasado várias vezes por não conseguir dormir. Minha esposa, cansada das minhas histórias sobre fantasmas, me abandonou. Fiquei sozinho em um apartamento que parecia cada vez mais um túmulo. Até hoje, mesmo sem o livro, eu ainda vejo coisas. Não com a mesma intensidade, mas elas estão lá. Às vezes, caminhando pela rua, percebo silhuetas que ninguém mais vê. Outras vezes, acordo de madrugada e sinto alguém sentado na beira da minha cama. Já não sei se é uma maldição ou se o contato com aquele livro despertou em mim algum tipo de sensibilidade que eu nunca quis ter. Eu não recomendo a ninguém que se aproxime desse tipo de obra. Sei que a curiosidade é grande, mas o preço pode ser alto demais. Eu paguei caro pela minha arrogância. Hoje vivo cercado por sombras e medo, e tudo começou com um livro que, no fundo, eu nunca deveria ter aberto. Esse é o meu relato. Eu, Renato, sou prova viva de que certas coisas não devem ser tocadas. O livro negro de São Cipriano não é apenas uma lenda. Ele é real e traz consigo algo que ninguém está preparado para enfrentar. Meu nome é Renato. E preciso compartilhar algo que aconteceu comigo há muitos anos, mas que até hoje me atormenta como se tivesse ocorrido ontem. Eu devia ter por volta de 19 anos. Morava no sítio da minha família, no interior do Amazonas, não muito distante de uma comunidade simples, cercada por mata fechada e com pouca vizinhança. Era um lugar isolado, onde o silêncio da noite parecia mais pesado que em qualquer outro canto. Quem já viveu longe das cidades grandes sabe que, quando a noite cai, cada barulho da mata pode se transformar em um aviso, em um chamado, ou até mesmo em uma ameaça invisível. Naquela época, eu passava muito tempo sozinho ou com alguns poucos amigos que apareciam de vez em quando. Uma dessas amigas, chamada Patrícia, costumava ir ao sítio para passar o tempo, porque assim como eu, não havia muito o que fazer. A juventude misturada à curiosidade e à ousadia quase sempre nos levava para caminhos que mais tarde se revelariam perigosos. E foi exatamente isso que aconteceu em uma noite específica que nunca mais saiu da minha memória. Naquele dia, Patrícia e eu estávamos entediados. Conversávamos sobre coisas banais, lembranças da escola, sonhos para o futuro, até que me lembrei de algo que estava guardado no fundo do meu quarto. Um livro antigo que havia recebido de um senhor misterioso que certa vez passou pelo sítio. Ele era um homem estranho, de fala enrolada, roupas surradas e olhar fundo, que me presenteou com
O tal livro, dizendo apenas que eu deveria usar com cuidado e que nem tudo que se lê deve ser posto em prática. Na época não dei muita importância, mas guardei o objeto como quem guarda uma relíquia curiosa. O livro era o famigerado São Cipriano de capa preta. Só de segurar aquele tomo em minhas mãos, sentia um peso diferente, como se as páginas carregassem uma energia que não pertencia a este mundo. O couro gasto da capa parecia exalar um cheiro estranho, uma mistura de mofo e sangue seco. Era um livro de aparência maldita, e hoje sei que jamais deveria ter deixado que minha curiosidade falasse mais alto, mas naquela época fui imprudente. Patrícia, sempre disposta a se divertir, se empolgou quando sugeri que abríssemos o livro para ver o que havia de tão perigoso ali. Folheando as páginas, encontramos um ritual específico que prometia evocar um espírito de grande poder. O texto era confuso, cheio de símbolos que não compreendíamos, mas deixava claro que para realizar a evocação seria necessário um sacrifício animal. Naquele instante, não pensamos duas vezes. Havia galinhas no sítio e, com uma mistura de nervosismo e excitação, decidimos realizar o ritual. Hoje, ao lembrar disso, sinto vergonha e arrependimento profundo. Mas naquela noite, o desejo de experimentar algo sobrenatural parecia falar mais alto do que qualquer noção de respeito. Pegamos uma galinha, seguimos as instruções da forma mais fiel possível e fizemos aquilo que jamais deveríamos ter feito. O livro dizia que, em até 3 dias, o espírito se manifestaria. No primeiro dia, ficamos atentos a qualquer sinal, olhando para os cantos escuros da casa, para as sombras da mata, esperando algo que nunca deveria aparecer. O tempo passou e nada aconteceu, o que nos deixou com a sensação de que tudo não passava de bobagem. No segundo dia, seguimos atentos, mas novamente nada de diferente ocorreu. Começamos a rir da situação, como se fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Já no terceiro dia, a expectativa se transformou em descrença. Estávamos reunidos com meus irmãos jogando dominó, tentando esquecer aquela ideia absurda de mexer com o livro. Eu até comecei a acreditar que aquilo tudo não passava de superstição. Mas foi justamente naquela noite, perto das 9 horas, que a realidade me provou o contrário. Levantei-me da mesa para ir até o quintal. A escuridão já dominava todo o sítio, e o único som era o coachar dos sapos e o farfalhar da mata. Afastei-me um pouco e, enquanto urinava próximo a uma árvore, senti uma presença estranha. O ar pareceu ficar pesado e um arrepio percorreu minha espinha. Quando olhei para o lado esquerdo, avistei um vulto negro. O que primeiro chamou minha atenção foram 2 olhos em chamas que ardiam como brasas vivas no meio da noite. Meu corpo inteiro gelou. Tentei acreditar que fosse uma ilusão, talvez reflexo da lua ou fruto da minha imaginação, mas à medida que os olhos se aproximavam, percebi que aquilo não era nenhum engano. Era algo real, algo que não fazia parte deste mundo. Criei coragem para virar o corpo e encarar a aparição de frente. Foi então que vi claramente a figura diante de mim. Um cachorro colossal, erguido sobre as patas traseiras, com mais de 2,5 metros de altura. Para que você tenha ideia, ele era mais alto do que a porta da minha casa. Sua pele era negra como a noite, o pelo desgrenhado parecia soltar fumaça, e os olhos de fogo me encaravam com um ódio indescritível. Fiquei paralisado. Meu corpo não respondia, como se estivesse preso a um estado de choque. O cachorro abriu a boca e mostrou dentes enormes, afiados, que brilhavam à luz do luar. O som que saiu de sua garganta não era um simples rosnado. Era algo gutural, profundo, como um eco de dor e raiva que não vinha apenas dele, mas de centenas de vozes presas em sofrimento. De repente, a criatura avançou contra mim. Eu pensei em fugir, mas minhas pernas simplesmente não obedeciam.
Num salto brutal, o animal me atingiu no peito, fazendo-me cair de costas no chão. A pressão no meu tórax era insuportável e senti como se minha alma estivesse sendo sugada para fora do corpo. A dor era tamanha que achei que fosse morrer ali mesmo, esmagado sob aquele peso demoníaco. Com todas as forças que me restavam, consegui soltar um grito. Foi nesse momento que o ser desapareceu. Simplesmente se desfez diante dos meus olhos, como fumaça que se espalha no ar, e saiu correndo em direção à mata. O som de seus passos pesados ecoou por alguns segundos, até que o silêncio voltou a dominar a noite. Eu fiquei deitado no chão, sem ar, tentando entender o que havia acontecido. Patrícia e meus irmãos correram até mim, assustados com o meu estado. Contei o que vi, mas é claro, muitos não acreditaram. Alguns disseram que poderia ter sido fruto da imaginação, ou que eu estava sugestionado pelo ritual que havíamos feito. Mas eu sei o que vi. Até hoje, consigo sentir o peso daquele ser sobre o meu peito. Consigo ouvir o rosnado infernal em meus ouvidos e, principalmente, consigo ver aqueles olhos em chamas me fitando no escuro. Desde aquela noite, o sítio nunca mais foi o mesmo. Pessoas que passaram por lá relatam ouvir passos durante a madrugada, enxergar sombras entre as árvores e até ver 2 olhos vermelhos observando de longe. Sempre que estou naquele lugar, sinto que algo ainda me vigia. Não sei se libertamos um espírito através daquele ritual, ou se de alguma forma atraímos uma entidade antiga que já habitava a mata e apenas despertamos sua fúria. O fato é que aquele cão demoníaco não foi uma alucinação. Ele existe, ou existiu, e talvez ainda esteja rondando o sítio, esperando pela próxima alma imprudente que resolver brincar com aquilo que não conhece. Esse tipo de relato nos mostra o quanto a curiosidade humana pode se transformar em um perigo real. Muitos não acreditam em livros proibidos ou em rituais descritos neles, mas a verdade é que quando mexemos com o desconhecido, abrimos portas que talvez nunca mais possam ser fechadas. Se aquilo que vi foi um aviso, ou se foi apenas o resultado do ritual irresponsável que fizemos, eu não sei. Mas sei que jamais devemos brincar com forças que não compreendemos. O preço pode ser alto demais. Histórias como essa mostram como a mente humana pode ser influenciada por símbolos e crenças antigas, mas também levantam a dúvida: será que é apenas sugestão psicológica ou de fato existem forças ocultas por trás de livros como esse? O certo é que muitos que tiveram contato relatam tragédias semelhantes. Talvez não seja o livro em si o problema, mas a intenção de quem o procura. Afinal, quando se abre a porta para as trevas, nunca se sabe o que pode atravessá-la. Se você tem uma história sobrenatural, pode nos enviar no e-mail que está na descrição. Até a próxima.